A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Mega liquidação freta, de 1º a 10 de fevereiro. Ávila Cia da Saúde, venha para a Unesc, a nossa universidade. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que com certeza eu não preciso nem de uma opinião profissional, porque o cara que tá aqui é profissional, ela que tem problemas psicológicos gravíssimos. Meu amor, Pittsburgh, tudo bem? Problemas psicológicos tem a ver com psiquiatria, enfim. Tem tudo a ver, será? Tá, pro nosso convidado. Será que ele explica? Nós temos alguma telha corrida? Eu acho. Não sei se é assim, se é dessa maneira que devemos abordar. Eu não sei, eu acho que ser louco é ser normal. Aí que tá, né? Depende, né? Depende do olhar, né? Depende do tipo de loucura, né? O tipo de loucura, programa do Avesso tá no ar? Tá no ar, vai, hoje. Hoje é um programa gravado, e daí a audiência não vai conseguir interagir com a gente, mas não tem problema. E quando o programa é gravado, é por qual motivo, maninho? Porque o nosso convidado é Fux, né? Fux, entendeu? Passou pela cidade, a gente agarrou no braço dele e falou, corre pro programa do Avesso, que não dá pra passar aqui. Não, mas tem um também que não é tão, tem uns que são não tão Fux, a gente grava. A gente grava também, tá bom, pra preencher pauta, né? Mas esse é fera. Esse é bom, esse é fera, e eu confesso que pelo currículo dele, mano, eu achava, juro pra ti, ele tinha assim, sei lá, cara, uns 70 anos. Eu também, eu achei que era um velhinho, a gente achou que era um velhinho. Mas eu tô bem estragado. Não, mas eu fui olhar o roteiro e eu falei, nossa, mas ele tem 43 anos, ele é novo. Pra te ver como tu não fez nada na tua vida ainda, né? Exatamente, com 43 ele já tem tudo isso, ok, vou apresentá-lo. João Luciano de Quevedo, o famoso João Quevedo. Tudo bom, João? Tudo bem, obrigado por ter me convidado. Muito contente de estar aqui. Você tá na lista faz tempo, cara. Faz tempo que você tá na lista. Sou psiquiatra nas horas vagas. Psiquiatra nas horas vagas. O Quevedo, a gente pode chamar de Quevedo, João? Sim, né? Claro. Enfim, o Quevedo hoje em dia mora em Sugarland, eu já amei essa cidade. Não, o nome é... E o nome é porque ela seria uma terra do doce, assim, o lugar doce. É que assim, a história do lugar é que era uma fazenda de cana e tem ainda a fábrica de açúcar lá. E aí onde que era a cana, agora são as casas. Que é por isso. Próximo ao Texas. É no Texas e fica próximo a Houston, né? Próximo a Houston. Houston é a 4ª maior cidade dos Estados Unidos. É o cowboy do subúrbio, tu falou. Do cowboy do subúrbio. Você anda armado? Ainda não, cara, não é... Tem uma impressão que eu vou na loja, namoro, coisa e tal, mas assim, só o fato de ter a possibilidade de comprar a hora que eu quero me dá um certo conforto, assim. Dá segurança, cara. Isso dá segurança, quer ver? Só o fato de saber que pode comprar, cara, já me deixa contente. Tipo, e na verdade, o que acaba acontecendo? Quem for tentar entrar na minha casa ou fazer qualquer coisa, ele vai sempre ficar na dúvida, né? Será que esse cara tem arma ou não, né? E lá não é uma, né? Você pode... Não, todo mundo tem. Todo mundo. É tipo como tu ter celular. Sei lá, mas por que tu foi morar lá? O que aconteceu? Em 2013, eu fui convidado a trabalhar como professor no departamento de psiquiatria da Universidade do Texas, que fica em Houston. Aí, eu nunca tinha pensado em morar no exterior, assim, tipo, definitivo, ou coisa do tipo. Então morava em Criciúma? Morava em Criciúma, bem feliz, cara. Minha vida... natural de Passo Fundo. Tava bacana aqui. Minha vida... Tava aqui em Criciúma, minha vida tava maravilhosa aqui. Ainda até eu adoro aqui. Já tinha louco suficiente aqui pra ti? Não dava pra reclamar, cara. Assim, tava vida, assim, super boa, cara. Vida... Mas aí, o que aconteceu? Foi aquela questão, assim, do desafio, assim, pá, como é que deve ser trabalhar lá, clinicar, ver paciente. E aí a gente acabou indo, assim, pelo desafio, pela curiosidade, né? E foi era pra morar mesmo. Exato. Era um certo tempo. Na verdade, quando a gente foi com a ideia de, tipo assim, vamos lá, vamos dar uma olhada e... mais certo que a gente voltava. Tanto é que meu apartamento aqui, ele está exatamente igual ao dia que eu fui. Que eu deixei, o dia que eu fui, tá igual. Tanto é que quando eu venho pra cá, eu fico no meu próprio apartamento com as minhas coisas. Mas esse dia foi quando? Eu comecei a trabalhar lá 10 de fevereiro de 2014. Mas tá bastante tempo já. Vai fazer 4 anos, vai ser 4 anos. Então eu fui com aquela ideia, vou ficar 1 ano e ver o que rola. Tanto é que eu não fiz nem mudança.
E aí do 1 ano ficou 2, do 2 virou 3, do 3 virou 4. Mas eu mantenho meu vínculo com a Unesc, que é a minha universidade do coração. Tu vem de quanto tempo pra cá? Eu tô vindo de 3 em 3 meses. Dá pra resolver tudo? Eu fico uma semana aqui que eu fico quase louco. Assim, que é trabalho, você não vem pra descansar. Não. Eu saio de casa às 7 e volto à meia-noite. Mas a internet hoje em dia te ajuda muito? Esses trâmites todos? Consegue trabalhar assim, de lá fazendo pra cá? O WhatsApp ajuda horrores. A americana não usa WhatsApp. Então, se tu perguntar pra eles o que é o WhatsApp, eles não sabem. Isso aqui, do Telegram? Não, porque na verdade, assim, o WhatsApp é coisa de pobre. Assim, eu vou te explicar por que é coisa de pobre. Então, deixa eu pensar um pouquinho. Porque... O WhatsApp é coisa de pobre, pelo amor de Deus. Isso aí, mas assim, vou te explicar por quê. O que acontece? Por que a gente usa o WhatsApp? Porque o WhatsApp a gente usa independente da linha telefônica. Então a gente não paga por isso. Para eles, o celular é tão barato que eles usam o Messenger. Eles usam SMS. Tipo, SMS? O meu filho não sabe o que é WhatsApp. Tá, mas uma prova disso, mano, tu que adora cinema, é os filmes, né? Realmente, nos filmes, eu vi um filme esses dias que aparece... SMS. Os meus... Mandam o SMS. Mas eles mandam SMS lá porque é bom. Aqui no Brasil, tu manda, chega 3 dias depois do SMS. Mas por quê? Mas eu digo por quê? Porque nós temos um sistema telefônico. Então lá funciona o SMS e o telefone é barato. Então, tipo assim, nós lá em casa temos 4 celulares, eu pago $120 por mês, a conta dos 4. Dos 4. O uso ilimitado, tipo, eu tô aqui e meu celular tá funcionando. A guerra lá. Não vou pagar nenhum centavo. A guerra das operadoras é mais bacana lá, né? Eu consigo lembrar de 8 sem parar pra pensar, assim. E não tem regional. Tipo, aqui, lembra que quando eles fizeram o leilão das teles, foi dado um feudo pra cada uma, né? Um feudo, né? Gostei dessa. Então, lá não tem feudo, né, cara? Não dá essa história de você ficar vindo e voltando do Brasil pros Estados Unidos, não dá algumas revoltas em você? Assim, eu acompanho muito as coisas do Brasil lá. Mais do que eu devia, assim. Até acho que faz mal pra minha saúde. Acompanha por onde, Quevedo? Internet. Assim, predominante. Do Brasil lá? Não. O Brasil, assim, lamento dizer assim, uma coisa, assim, o Brasil não existe. Lá assim, não tem telejornal que fala da gente, né? Exatamente, telejornal, nada. A não ser que aconteça uma desgraça muito grande. Entretanto, o americano médio, eles são enlouquecidos pelo Brasil. Então, assim, eu sou parte da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que tem todo ano em diferentes lugares do Brasil. Cara, eu nunca ouvi não. Todo mundo que eu convidei pra vir, Brasil, na hora. Tô dentro. Mas porque festa, alegria, vida, o que é? Não, eles têm um fascínio pelo povo, pelas pessoas. Tem uma imagem boa lá. Super boa. Aquela coisa, que eles acham que a gente... Não. A gente é índio. Não, tipo assim, o que acontece? Eles não têm interesse pela nossa, tipo, interesse geral de noticiário pelo que acontece no Brasil, porque o americano assim, é até ruim. Se eu for só assistir televisão, eu não vou saber o que acontece no mundo, porque só tem notícia dos Estados Unidos. Ao extremo. Não é que é bairrista, eles têm uma fixação. Eles têm uma fixação, eles têm uma obsessão em relação à política deles. Então eles falam sobre a política dos Estados Unidos 24 horas por dia, é um saco, assim. E o Trump é um saco, não? Cara, o Trump é o máximo, cara. Adoro ele. É o máximo? Conte-me mais sobre isso. Não, assim, ele é malucão? Cara, assim... Você como profissional, como é que você olha pra ele? Qual olhar, assim, né? Vamos lá. Profissional ou sobre eleitor? Vamos por partes, assim. Como é que eu vou dizer que é maluco um presidente que no mandato dele, que agora fez 1 ano, o meu fundo de aposentadoria privada valorizou 19%, que meu investimento na bolsa valorizou 11%, Salve de palmas. que tá com a menor taxa de desemprego dos últimos 300 anos, que é a menor taxa de desemprego da população afro-americana da história. Então agora eu mudo a pergunta, por que chamam ele de maluco? Porque o seguinte, tem... assim, ó, você sabe como é que funciona a esquerda brasileira? A esquerda americana, que é o Partido Democrata, é igual. A única diferença é que lá eles têm curso superior e eles sabem falar português. É só essa diferença básica que tem. Português não, desculpa, falar inglês, né? Não é tipo a Dilma, que não dá pra entender. Então, assim, eles têm o mesmo tipo de ideia. Então, o que acontece lá? Quando tu não consegue desconstruir alguém pelo argumento técnico, vamos dizer assim, tu vai pro pessoal. E lá é uma coisa assim, olha, a política do Brasil é muito educada, muito polida. Mas eles podem atacar muito lá? Não, eles vão da linha de cintura pra baixo. É a tua vida pessoal, a tua filha, é a tua questões de relacionamentos. E assim, e não é
tipo o que tu fez de errado semana passada. É o que quando há 30 anos atrás, tu olhou atravessado por uma criança que chorou. Então, eu me lembro, eles trouxeram uma do Obama, fumando maconha. É, isso aí. Eles trazem coisa lá. É isso aí, coisas que não são relevantes. Então, quando qualquer pessoa lá se expõe à vida pública de ser candidato a alguma coisa, tu tem que saber que tu vai ser investigado. Tem uma história do e-mail da Hillary, não foi pessoal dela que foi liberado? Que é liberado, não é? Não. O que acontece é o seguinte, funciona da seguinte maneira. Todo funcionário público nos Estados Unidos, ele é obrigado a usar o e-mail institucional. Do Estado? Do Estado, do departamento, do órgão que tu trabalha. Tu é obrigado a usar. E ele não pode ter mais e-mail pessoal? Tu não pode usar e-mail pessoal. Não, tu pode ter o e-mail pessoal, para assuntos pessoais. Mas, tipo, se eu trabalho aqui na rádio, o meu tem que ser da rádio. Se tu vai me mandar um e-mail pra me convidar pra mim vir aqui... Não posso mandar como Gmail. Não, se tu for me convidar pra tomar uma cerveja, tu me manda pelo Gmail, não tem estresse. Lá eles levam isso muito a sério. Depois te dou meu e-mail. Tá, então, assim, não tem problema. Eu não mando o WhatsApp que ele não tem, né? Isso aí. Não, eu tenho, cara. Eu uso bastante, cara. Tá pipocando o tempo todo aqui. Pobre. Só pobre isso aí. Pobre mandando mensagem. Isso aí, cara. É terceiro mundo, cara. Eu faço vergonha quando eu digo que tem... Você tem as tias, vó também mandando mensagem pra ti de bom dia? Todas as pessoas mais chatas, tudo igual. Cara, desculpa, o WhatsApp de família, cara, é um inferno, né, cara? É um inferno. Não, e pra mim é muito pior, porque como eu tenho fuso horário, quando as tias e avós daquelas acordam, lá é 2 da manhã, cara. O pode xingar em inglês, né, Quevedo? Não, daí fica aquela coisa. Aí fica aquela coisa, aquela luz, fica aquele clarão no quarto, né, cara? 2 da manhã. Continua no e-mail, desculpa, vai. Tá um e-mail. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Ela tratou, quando ela foi secretária de Estado, que é o cargo mais importante abaixo do presidente, é mais importante que o vice-presidente. Quando ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos, ela usou o e-mail pessoal dela para tratar assuntos de Estado. E assuntos de Estado envolve coisas assim, extremamente sigilosas, que eles chamam de e-mails informação classificada, tipo nome de agente secreto, base, assim, coisas... Área 51, ET... Essas coisas. Não dá ruim, porque pra esquerda nunca dá ruim. Nunca dá ruim, cara. Ela tá na boa, não deu nada, deu aquele escândalo, mas ficou por isso. Tipo, não, impunidade de esquerda é uma coisa exclusiva do Brasil. Não, sinto muito, a impunidade de esquerda acontece lá também. Porque pra imprensa tá toda a favor dela. Então, tipo, aquela coisa é que nem aqui no Brasil. O Lula foi condenado, então, não, tu é um fascista, tu é isso, tu é aquilo, a discussão acabou. E lá é a mesma coisa. Mas a Hillary fez tal coisa errada. Não, tu é um fascista, é porque ela é mulher, se ela fosse homem, tu não falava isso, coisa e tal. Imagina, tu morreu alguns agentes porque vazou um e-mailzinho dela. Não, mas isso porque tu é... Então, olha aqui, eu quero saber o seguinte, né? Você trabalha com psiquiatria, é isso? Psiquiatria. Na verdade, quando eu falei que o João Quevedo é famoso, é porque a gente conhece o Instituto de Neurociências do Dr. João Quevedo. Exatamente. Já entrevistamos milhões de obrigado. Eles adoram vir aqui. Eles adoram vir aqui. Adora recebê-los, tem vários assuntos. Mas eu quero saber... Eu não conhecia o João Quevedo. Pois é, mas eu quero saber o seguinte, é que você tá tanto nos Estados Unidos e tanto no Brasil. A diferença psicológica dos problemas médios nos Estados Unidos e no Brasil não muda, cara? Depressão. Tudo a mesma coisa? Tudo igual. Assim, tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei lá. A única coisa que é diferente. A quantidade de gente com problemas de álcool e drogas lá é infinitamente maior do que aqui. Depressão, tudo isso? Não, depressão tudo igual. Depressão, esquizofrenia, ansiedade, blá blá blá, tudo igual. Vícios piores. Mas vícios em relação a drogas é infinitamente maior. Mas por que, Quevedo? Tem alguma explicação lógica? Eles têm dinheiro, né? Droga é um lugar que tu tem que pensar o seguinte, quando o cartel Medellín não exportava cocaína pra Criciúma, exportava pra Miami, né? Pra Miami, Nova York, Los Angeles, é onde estavam os caras com dinheiro e com aquela coisa de Nova York, de Los Angeles, aquela coisa meio hipster. Pode tudo, mundo livre. Jovens, adultos... Tudo, idosos. Todos assustador. E lá eles têm um problema muito sério, além das cocaínas, etc. Eles têm coisas que não tem aqui, que não tem muito aqui. Então lá eles têm muito problema com metanfetamina, que aqui praticamente não vê. Breaking Bad, né? A série? Isso aí. Metanfetamina tem de quilo. Johnny Cash era viciado em metanfetamina. Isso. Eles têm muito problema de heroína, que aqui tem muito pouco. E eles têm um problema muito sério lá com medicação pra dor, tipo esses opioides. Michael Jackson, aquela história do Michael Jackson. Isso aí, porque lá, assim, o opioide, assim, é impressionante a quantidade de gente. Então, hoje, a quantidade de gente que morre de overdose por opioide...
tipo morfina. O sistema farmacêutico lá, eles precisam de receita também? Existe faixa preta? Como é que é? Infinitamente mais bem controlado do que aqui. Mas só que o que acontece? Aqui, por mais que tu prescreva as coisas, as pessoas acabam nem comprando porque não tem dinheiro pra comprar. Só que lá, se tu tem uma insurance, que seria o equivalente ao nosso plano de saúde, tu prescreveu, o paciente vai na farmácia e pega o remédio. Então, o que acabou acontecendo aqui em relação aos opioides, né? Se desenvolveram opioides que teoricamente eram menos causadores de dependência, teoricamente, e os médicos se atracaram a prescrever. Tipo, eles compraram essa ideia, não, vamos deixar nossos pacientes sem dor, que esse remédio não vicia. Só que a história não foi contada do jeito certo. Eles viciam muito. O que é um opioide aqui no Brasil? Dá um exemplo. Morfina. Todos esses derivados das mepiridina, Tilex. Tilex tem um pouquinho de opioide. Tramal. Boa, bem. Essas coisas assim. Só que lá eles têm opioides mais potentes do que esses e de uso amplo. Então chegou lá. Então, por exemplo, assim, aqui tu tá com dor nas costas, lá tu vai num ortopedista aqui, o cara vai dizer assim, vou te dar um anti-inflamatório e tu vai fazer fisioterapia, coisa e tal. Lá, o cara já te toca Tu chega em casa, as dores zero. Sumiu dor, tô zerado, vai. Acabou. Só que é fácil conseguir uma receita? Não, tem que ir no médico. Só que todas as pessoas têm acesso. Tem acesso. Essa que é a diferença. Mas o sistema público lá não é... Ele é público, mas não é, né? Não. Ele é público, mas é pago, né? Não, na verdade ele não é. Não, na verdade assim, o sistema. O que aconteceu? Ele é um sistema híbrido, vamos dizer assim. Quando o Obama criou o Obamacare, o Obamacare é um tipo de intervenção do governo na medicina privada. Então ele criou um sistema que ele meio que obrigava as pessoas a tem que ter um seguro de saúde, tem que pagar por esse seguro de saúde, e ao mesmo tempo ele deu subsídio, botou dinheiro no sistema para que o custo dos planos de saúde para as pessoas baixasse. Não funcionou muito bem, como todas essas ideias socialistas, não deu muito certo, mas as pessoas têm. E acaba acontecendo assim que muita gente lá não tem seguro-saúde. Então quando elas ficam doentes é um problema. Então, se eu estou lá te visitando e me dá um piripaque, eu não tenho seguro-saúde lá. Assim, eu vou te levar num hospital. Atendida? Eu vou te levar num hospital. Eles vão te atender, vão te tratar maravilhosamente bem. Pagar uma grana. Só que quando tudo terminar, eles vão te dar uma conta de astronômica. $50 mil. Alta mesmo. O que eu ouvi que tu pode, na verdade, tu vai dizer quanto tu pode pagar por mês, né? Isso aí, é isso aí. Não, eu posso pagar $100 por mês. Não pode entrar, tipo, fazer por mim? Como tu tem o plano... Não, eles são... Eu sou estrangeiro. Eles não têm... Eles não têm essas miguelagens, esses jeitinhos nossos, não existe. Não existe. E os hospitais lá são vazios? Mas o Quevedo vai responder isso na volta. Vai, quem tá aqui? Lembra do João Kleber, Quevedo, aqui do Brasil? Lembra que falava, na volta. Na volta, tá aqui, então vai. João Luciano de Quevedo. João Quevedo batendo um papo sobre psiquiatria dos Estados Unidos. Quis entrevistar o padre Quevedo, sempre. Top em meu dedo, vai. O programa do Avesso é um bom lugar para recomeçar. Um beijo, Criciúma. Abraço do Porã. Tchau. Som Maior 1h20. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean Imagem, a gente não esquece jamais. Clean Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net.
Na Ávila Cia da Saúde e Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás, além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec, o melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Leite Mega Milk 1 litro, 1,75. Sobrecoxa de frango sadia sem tempero, 4,97 o quilo. Cerveja Eisenbach Pilsen 350 ml, 2,78. Café Pilão ou Damasco 500 gramas, 8,97. Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. Só a Unimed Criciúma tem laboratório próprio com 7 unidades de atendimento. Hospital com Clínica da Mulher. Centro de Imagem. A maior e melhor estrutura de saúde de Criciúma. Com a Unimed, você ganha 50% de desconto na primeira parcela, 50% na segunda, 20% na terceira e carência zero. Faça um plano de saúde Unimed Criciúma. Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Tudo que seus ambientes precisam está na Mega Liquidação Freta. Aproveite uma grande variedade de produtos com descontos de até 50%. Em todos os setores, muitas surpresas esperam por você. De 1º a 10 de fevereiro. Vem pra Mega Liquidação Freta. De 5 a 9 de fevereiro, a loja de Criciúma estará aberta até às 21 horas. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, minha querida Pittsburgh. Minha insana Pittsburgh. Na verdade é no Avesso Show, né? Não é? Avesso Show? Talk Show. Talk Show? Talk Show do Avesso, vai. Talk Show do Avesso. Avesso Show. Hoje eu quero saber do ele, metade gringo, metade Brazilian. Eu quero saber o seguinte. Quevedo, quando eu falo assim que uma pessoa é louca, é uma ofensa, isso é um absurdo, é uma ignorância da minha parte? É que vem, geralmente, isso... Se é uma pessoa normal... que não tem nenhum problema psiquiátrico, eu acho que é na boa, né, cara? Tu é um louco aí, meu... Mas, assim, para uma pessoa que tem um quadro psiquiátrico de qualquer natureza, acaba tendo uma conotação meio pejorativa, assim. Acho que é doído, assim, pra pessoa que tem... Pra pessoa, assim. Pra pessoa, pra família, sei lá, aquele teu filho é um louco. O guri tem autismo, né, cara? Um negócio... extremamente inadequado. O cara tem esquizofrenia, coisa assim. Falar doenças mentais? Sim, são umas doenças. Distúrbios. Não, eles são assim, a tradução certa do inglês é transtorno. Transtorno mental. É um transtorno. Assim, por que não é doença, assim? A gente não chama de doença? Porque, na verdade, como é que eu vou dizer assim? O porquê que tu tem aquele quadro clínico não é bem compreendido. Então, por uma entidade nosológica que a gente chama uma doença, ser chamada de doença, tu espera que tu conheça a causa dela de uma maneira tem mais... Tem uma célula ali que explodiu. Isso, olhando pra célula, comendo a outra. Isso aí, por isso que é doença de Alzheimer e não é transtorno de Alzheimer. Porque na doença de Alzheimer a gente sabe... O grosso modo da base da doença a gente conhece. Você falou doença de Alzheimer. Com o envelhecimento da população, né, com essa qualidade de vida maior que a gente acaba tendo, as doenças, os transtornos mentais que aparecem são diferentes? Ou existe alguma evolução? Tu diz ao longo da vida, basicamente, tu tem mais as demências, né? Mais os Alzheimer, porque na verdade tu durando mais, tu tem mais chance de que o teu cérebro não tenha, vamos dizer assim, a mesma longevidade funcional do que teu corpo, né? Aí tu tem um corpo meia boca com um cérebro
que não funciona mais, né? Por exemplo, no número de 0, vê se tu tem até esse dado, de 0 a 100, né? 0 a 100 idosos. 3 segundos a fazer, vai. Quantos terão Alzheimer? Tudo depende da idade. Então, assim, por exemplo, acima de 80 anos, quase 80%. Quase 80%? Acima de 80? Uhum. Aí, conforme tu vai baixando a idade, esse percentual vai diminuindo. Mas para algumas pessoas, uma idade avançada não é quase que uma maldição, quer ver? Isso é uma coisa sobre isso. É uma coisa, tipo assim, um negócio complexo, assim. E o jeito que se encara a morte, ele varia muito de cultura para cultura. Então, lá, as pessoas, elas podem fazer um documento que elas dizem que não querem ser reanimadas. Então, tipo assim, se a pessoa tem um assinou... Não, assim, não tô dizendo, a pessoa não vai, ninguém vai matar ela, mas se ela tiver uma parada cardíaca, eu acho isso legal? Ela, assim, será que é legal ir lá pra UTI, ficar cheio de tubo, etc, e tu não, assim, eu tô falando de coisas que não são curáveis, assim, que não dá pra dar, uma coisa é tu ter uma pneumonia e parar na UTI, aí o cara te dá antibiótico, tu fica melhor e continua a tua vida, mas outra coisa é tu tá uma doença crônica, final, incurável, aí lá, assim, se o cara assinou o papel, tu não pode fazer. Então, a gente falou de armas, por exemplo, no começo, né? A história de você estar no Texas, né? O auge do armamento. As pessoas, aquela história, por exemplo, a gente lembra lá de Columbine, lembra a história lá? Isso tem muito nos Estados Unidos ou é porque chega pra gente uma história isolada? Assim, do matador, arma? Assim, acontece, mas assim, sempre tu tem que olhar essas coisas do ponto de vista estatístico. Então, como é que tu tem que fazer análise de mortalidade por homicídio? Vamos chamar de homicídio, ou colocar homicídio. É quantos homicídios tem por 100 mil habitantes? É matemática. Hoje em dia é mais seguro andar em Cabul, no Afeganistão, pela mortalidade por 100 mil habitantes, do que em Porto Alegre. Estatística. Então, assim, a mortalidade por 100 mil habitantes, a mortalidade por homicídio por 100 mil habitantes nos Estados Unidos é infinitamente menor do que no Brasil. Metade da metade, talvez. Tem a lenda, por exemplo, que os Estados Unidos, todo mundo fala, não, os Estados Unidos é isso tudo, mas tem o maior contingente de número de presos do mundo estão nos Estados Unidos. Tu também tem que fazer a mesma coisa. Tu tem que avaliar isso em relação a... Tu vai dizer, a Holanda tem menos presos que os Estados Unidos. Óbvio, né? Olha o tamanho da Holanda, né? Em termos de milhões, né? Tu tem que avaliar em relação à população e em relação também ao funcionamento do sistema jurídico. Então, sei lá, na Índia tem, por 100 mil habitantes, menos presos do que nos Estados Unidos, mas o sistema judicial da Índia não funciona, cara. Tu não espera que ninguém vai ser preso. Vai ser preso. Do ponto de vista de pesquisa, você está nos Estados Unidos, teoricamente você está num lugar que tem uma condição de pesquisa muito maior que a nossa, investimento. Isso muda muito o teu universo? Cara, a nossa ciência não está sendo podada aqui no Brasil, está vivendo uma crise. Não tem dinheiro para nada, cara. Eu ganhei um edital do CNPq, né, que é o órgão que financia a pesquisa no Brasil. Ganhei 100 mil reais para aplicar no meu laboratório ali na Unesc. Faz 2 anos eu não vi nenhum real. Só no papo, então? Só no papo. Tá lá no bonito, lá tem até uma cartinha bonita. Você ganhou não sei o que. E até hoje não teve um centavo. Você viu que o Arquimedes ficou fazendo a contagem da Via Rápida aqui? Faltam tantos dias. Tu podia fazer uma contagem pro teu serviço do CNPq. Acho que tem que fazer, porque... Falta tantos dias. Tantos dias sem receber o CNPq. É isso aí, porque é uma lenda. Lá, como é que funciona, assim, cara? Eles têm... falando em questão de Houston, que é onde eu trabalho, então eu moro em Sugar Land, que é no subúrbio, eu dirijo até Houston. Quando você fala subúrbio, parece que é coisa de pobre, cara. Mas lá tu mora... Lá tu mora... Porque assim, o que assim, com um bom jeito de entender um subúrbio. O subúrbio é como se fosse um condomínio fechado sem ser fechado. Tá. Ruazinha bonitinha, laguinho, aquela coisa, só que não é fechado. Tu entra e sai a hora que... Isso é o subúrbio? Esse é o subúrbio. Tá. Aquela coisa, como sei lá, pegar um condomínio fechado que tem aqui lá perto do Mampituba, aquilo lá seria um subúrbio, porque ele não fica dentro da cidade. Ele fica em volta. No caso, ficaria no outro setor. Então, dirijo pra Houston todo dia. E então, Houston tem um bairro, que é o bairro que eu trabalho, que se chama Texas Medical Center. Então, é um bairro só de hospitais. Então, Houston tem 2 centros da cidade. Tem o Texas Medical Center, que é só hospital,
e tem o Business Center, que é onde tem as empresas, a indústria do petróleo, essas coisas. Então, o Texas Medical Center é o maior centro médico do mundo. E o Mano não deixou tu me responder minha pergunta. Qual foi? Se os hospitais estavam cheios, que a gente fez volta com as tempo coisas. Todo. Vivem, mas não lotadaço. Nada comparado ao Brasil, né? Não tem gente no corredor, mas eles, assim, tem muito hospital. A coisa funciona lá? Funciona. Demais, rapidamente. Impressionante. Essas coisas, assim, a coisa de saúde é caro, muito caro o sistema de saúde deles. Talvez pudesse fazer a mesma coisa gastando menos, racionalizar melhor os custos, mas assim, o que tu precisar fazer, tu vai fazer. Então, por exemplo, no prédio que eu trabalho, fica no bairro lá que eu trabalho, Texas Medical Center, lá tá o MD Anderson Cancer Center. O MD Anderson é o hospital número 1 do câncer nos Estados Unidos, portanto, o número 1 do mundo. Então, o tratamento do câncer do tipo tal, onde que eles inventaram? No MD Anderson. Pro câncer vai do mundo todo. Então, o rei da Arábia Saudita, quando ele teve câncer, ele pegou um andar inteiro do MD Anderson e ficou lá até morrer. Não adiantou o MD Anderson, né? A coisa é adiantou ou não? Não, mas coisa é complicada, né? Tem coisas que não são curáveis, né? Steve Jobs não estava morto com o dinheiro que ele tinha também. Isso aí. São coisas que tu tem melhor, mas não faz milagre, né, cara? Não, aí já querer demais, né? Então vai gente do mundo todo, vai gente do Brasil, vai gente do... Mas tem que ter grana. Sim, porque vai ser caro. Vai ser caro. Vai ser caro. Então, por exemplo, o melhor centro de tratamento cardíaco, um dos melhores do mundo, fica lá, que se chama Texas Heart Institute, que é uma parte de um hospital chamado, que pertence a uma outra escola de medicina, e tá lá. E o que se aplicou, por exemplo, de lá pra cá? Sabe, todas essas vivências, experiências. Assim, eu acho assim, é bem tipo de mão dupla, cara. Assim, o que daqui eu uso lá que é muito útil, assim. Ser mais gente, cara. Os mais humanos, isso aí, os americanos são... São frios, quer ver? Assim, eles precisam de espaço. Eles não gostam, assim, de muito... Eu também não gosto muito de ficar coisa muito grudenta, assim, também. Mas, assim, eles não gostam de se esbarrar contigo. Eles não gostam dessa coisa mais pessoal. Então os próprios médicos, eles acabam sendo meio tecnocratas, assim. Parece que tu vai consultar, parece que tu tá indo na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Sabe quando faz o boletim de ocorrência? Aonde que bateu? Que horas foi? E aí a batida do carro... Um papo com o médico, não. É bem técnico, direto ao foco, rápido. Então lá não mente pro médico nunca, né? No Brasil o pessoal adora mentir. Não, as consultas são curtíssimas. E as suas também? Não, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no meu departamento, as consultas a primeira consulta era de 1 hora, que é razoável, é boa, acho que dá o suficiente, mas as consultas de retorno na psiquiatria eram de 20 minutos. Cara, era muito rápido, cara, ficava um negócio muito... Aí a gente conversou, coisa e tal, aí eu convenci meu chefe pra gente passar pra meia hora. Então agora todas as consultas retornos no meu departamento são de meia hora. Aí dá tempo de tu conversar com a pessoa, ver como é que ela tá. Mas isso você não resolve com uma consulta, 2? Não, sim. Isso vai um tratamento de meses, né? É uma coisa, então a gente faz um negócio melhor. Então daqui pra lá foi esse lance mais humano. Eles não têm preconceito por você ser brasileiro? Zero. Zero mesmo, eles cara? Eles querem resultado. Eu tô doente, eu preciso ser ajudado. Interessa por quem, vai? Ponto. E outra coisa, tem tanto médico estrangeiro que eu sou apenas mais um sotaque esquisito, diferente do sotaque dos indianos ou do sotaque dos outros. Até um sotaque que eles acham simpático. Eles gostam? Eles gostam. E aí perguntar de onde é do Brasil. É do Brasil. Pronto. Aí diz que é do Brasil, então já virou fé. Já virou. Brasil. Já virou. Não, sim. Já virou zona, vai. Aí abre o computador pra mostrar o lugar. Da onde que tu é? Tal lugar, esse estado aqui, coisa e tal. E lá, como é uma área do petróleo, então tem muita gente que trabalhou um período no Brasil, ou já veio no Brasil com o negócio. Já conhece alguma já coisa. Sabe, por causa da Petrobras. A Petrobras tem sede lá, tem aquela refinaria de Pasadena lá perto. Lá pertinho, aquela? Aí eu tenho vários pacientes que trabalham nesse ramo de refinaria, eles dizem que é o maior lixo que eles já viram. Cara, eles dizem que eles não... Tá, mas sabia que aquela refinaria é da Petrobras? Sério? A Petrobras comprou aquilo? Cara, que lá não... pagaram tanto. Não acredito. Olha, na minha avaliação, aquilo valia, sei lá, olha, não dá 10% do que foi pago. O que eles dizem que realmente vale. A tal da Pasadena. Daí a gente vira piada, eles tiram o sarro daí. Então, o lance do petróleo. E o que de lá pra cá, assim, eles têm um jeito, em algumas condutas eles são mais agressivos, assim, são mais... Aí são coisas que eu incorporei
E lá eu faço isso e eu tento ensinar o meu pessoal ali do instituto também a ser mais assertivo nas coisas. Tipo, tenho que resolver o problema. Do que de ser mais objetivo? De ser mais objetivo, assim, na questão da ter conduta, objetivo. Da conduta terapêutica. Ser mais, tipo assim, direcionado e usar as melhores estratégias, seguir protocolo, entendeu? Eles lá eles seguem protocolo. Então assim, ok, depressão se trata do jeito... Não, entendi, tal. Cartilinha. Isso aí, cartilinha, porque aí tu não te perde. Tá, mas tu não te perde, mas também tu não consegue abrir teus olhos para possíveis outros resultados de misturas. Não, mas aí tem hora que a cartilinha acaba. Aí... Então, quando a cartilinha acaba, e que na minha área, infelizmente, a cartilinha acaba muito rápido... não tem muita opção. Aí tem umas mágicas lá, tipo, umas estratégias que eu acabei aprendendo e vendo as coisas de outro jeito. Porque assim, eu tenho acesso a tudo. Então, por exemplo, eu tenho paciente com depressão que a gente faz cirurgia. A gente implanta um eletrodo no cérebro, numa determinada área do cérebro, para ativar a área que regula o humor. Então, tenho pessoa, por exemplo, a primeira paciente que a gente fez esse procedimento é uma médica. Lá ela fazia, 4, 5 anos que ela não trabalhava, agora ela trabalha full time. Um eletrodo na cabeça. Um eletrodo na cabeça. Agora, fala em cabeça, você fala daí, por exemplo, de tratamento, de tudo. Eu vou ver se eu consigo me fazer entender, porque você consultar aqui. É uma pergunta complexa. Tá sabendo. Quando é que eu sei? Porque essas coisas pra ti deve ter, né? As pessoas se abrem pra ti, né? Meio maldito. Mas quando é que eu sei que o meu universo, ele é verdadeiro ou falso, ele é real ou não é real? Do ponto de vista psiquiátrico. Não sei se eu consigo entender. O que é uma verdade pra mim? Que ela não é doença. É que na verdade assim, o que é um delírio? Um delírio que seria... O delírio, assim, o conceito de delírio, assim, o conceito é assim, delírio é uma crença indemovível pela argumentação lógica. Então olha. Imagina isso em inglês. Não, então assim, o que acontece? Então, por exemplo, assim, a minha mulher tá me traindo. Eu assim, tá, mas mano, tu tem prova, tu viu? Não, é que um dia eu cheguei em casa e aí a tampa do banheiro tava levantada. Só pode ter sido um homem que usou. Eu disse, mas tá, cara, pode ser alguém ter levantado. Eu conheço uns amigos a faxineira pode ter deixado. Não, mas ela tá me traindo. E aí tu vai trazendo argumentos. Tu vai criando? Tu traz argumentos que desconstroem aquela crença e tu continua acreditando naquilo sem ser verdade. Então tu tem que sempre comparar com a realidade. Se eu te disser assim, eu tava vindo da Unesc e tinha um carro preto me seguindo. Aí tu vai dizer assim, pô, João, tu é um Zé Ninguém, cara. Quem é que vai te seguir, cara? Então assim, tu entendeu? Já humilha o cara, tu nem questiona ele, já humilhou o cara. Então assim, são coisas que tu tem que ver no contexto de realidade, se ele sobrevive à prova da realidade. Tá, você falou em realidade. Pessoas, por exemplo, João, que eu conheço muitas, que veem fantasmas, que veem alucinações, que veem... espírito, esses caras. Tudo depende do contexto. Se isso acontece dentro de um contexto religioso, no problem. Isso faz parte do contexto religioso. Viu o fantasma, incorporou o Exu Caveira lá na Umbanda, sem estresse. Agora, se incorporou o Exu Caveira aqui trabalhando, temos problemas. Entendeu? Tu tem que ver, tu tem que contextualizar as coisas. Tá, mas daí lá no Exu Caveira não pode ser uma mentira inventada por mim para sustentar essa minha ideia de que aquilo é verdade? Não, mas lá, naquele contexto, seja verdade ou não, ele funciona. É um contexto que aceita aquilo. A gente não entra naquela coisa. Mas agora, aqui, tu incorporar o Preto Velho, que o Preto Velho tá falando contigo, sinto muito. Tu vai fazer uma viagem supervisionada ao hospital psiquiátrico. Tá, e sonho? Sonho quer dizer alguma coisa, cara? Sonho é a nossa mente subconsciente conversando com o consciente ou não? Assim, o que se acha, assim? Porque nada dessas coisas tu pode ter uma certeza absoluta. O sonho, na verdade, ele é assim, a gente não para de pensar. Então, o sonho é o pensamento que acontece enquanto a gente dorme. E, em geral, esse pensamento ele é relacionado às coisas que aconteceram
no teu dia, o que vão acontecer. Muito louco, cara. Tu vai processando. Tem gente que tem uns sonhos mais psicodélicos, tem gente que tem sonhos mais normalzinho. Às vezes tu tem uns sonhos meio angustiantes. Eu tenho um sonho que eu tenho seguidamente me acontece, cara. Coisa angustiante, cara. Eu tô terminando no último semestre de faculdade de medicina e eu não vou conseguir me formar porque eu não fiz não fui nas aulas de uma disciplina. Cara, uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu era super CDF, assim, e fica aquela coisa, né? Deve ser alguma culpa. Que o governo americano tá dizendo que tem que voltar pro Brasil, não vamos morar aqui. Sei lá, cara, mas me acontece. Não me acontece todo dia, mas lá de vez em quando acontece. Então, nunca soube que tá caindo? Não. Caindo é terrível, cara. E tu já teve consciência que tu estava sonhando num sonho teu? Já. É a coisa mais fantástica do mundo. Já, e de acordar e dormir de novo, voltar a sonhar o mesmo sonho, continuar a história, cara. É umas coisas malucas. Já teve, por exemplo, 3 vezes o sonho. Eu tive 3 noites o mesmo sonho, eu fiquei preocupado. Não cheguei nesse nível. Esse é o nível master. Eu fiquei preocupado, João, de verdade, cara. Assim, sabe? Tu foi dos responsáveis pelo curso de medicina da Unesc? Isso. Eu sou dos antigões, cara. Sou do pessoal que chegou e que começou o curso de medicina. Estou lá desde o comecinho. Então, né, pra nossa região. Foi bem... Cara, acho que assim, eu acho que a contribuição assim, em primeiro lugar, a contribuição da Unesc pra cidade, pra região é indiscutível, assim. Na minha área, ter um curso de medicina na cidade, assim, acho que qualifica o serviço de saúde. Porque o que acontece, todo mundo que está envolvido em relação ao curso de medicina, professores, etc., os caras têm que continuar estudando o tempo todo. Então, se eles continuam estudando o tempo todo porque eles têm que ensinar, eles acabam sendo médicos melhores, né? Acabam indo mais em congresso, acabam estando mais. E assunto e outra coisa, aluno começa a te perguntar, tu começa a não saber responder, começa a ficar constrangedor, né? Então, tu tem que estudar, né? Tá bom, quem tá aqui hoje, Pitbull, Igor? João Luciano de Quevedo. João Quevedo, de Passo Fundo pra Criciúma, de Criciúma para o Mundo. É gaúcho, né? É gaúcho. Tu torce pra quem? Merda. É Colorado, né? Dá licença. Mas eu torço mais pro Criciúma do que pro Inter. Tá bom, vai. Aqui é Douglas Almeida, mestre do Whats, e o meu sonho é fazer parte do grupo do WhatsApp do programa do Avesso. Som Maior. 1h43. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Na Ávila Cia da Saúde e Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec. O melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Leite Mega Milk 1 litro, 1,75. Sobrecoxa de frango sadia sem tempero, 4,97 o quilo. Cerveja Eisenbach Pilsen 350 ml, 2,78. Café Pilão ou Damasco 500 gramas, 8,97. Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. É mega liquidação na Casa Imperial. Toda loja com até 60% de desconto à vista. Para os homens, bermudas, camisas polo, camisetas, calças e camisas. É imperdível. Camisetas a partir de R$ 18,80 à vista. E camisas polo lisas por R$ 24,90 à vista. Na moda feminina, peças de excelentes marcas com 20% a 60% de desconto à vista. Ou em 8 vezes no cartão. Preços incríveis em blusas, vestidos, bermudas e saias. Casa Imperial, Praça Nereu Ramos, centro de Criciúma.
Tudo que seus ambientes precisam está na Mega Liquidação Freta. Aproveite uma grande variedade de produtos com descontos de até 50%. Em todos os setores, muitas surpresas esperam por você. De 1º a 10 de fevereiro. Vem pra Mega Liquidação Freta. De 5 a 9 de fevereiro, a loja de Criciúma estará aberta até às 21 horas. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. 100,7. Sou maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull Gonde. Voltamos aqui com ele, colorado, cara. Nem tudo é perfeito, não adianta. João Quevedo, hoje batendo um papo aqui no Avesso. Programa gravado. Gravado, então não manda o WhatsApp, não enche o meu saco, vai. Olha aqui, ô Quevedo. Eu perguntei do sonho, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Ah, tá. E o poder da nossa mente sobre os nossos problemas? Vocês conseguem estudar isso, cara? Dá pra quantificar isso de alguma maneira? Dizer assim, a gente chama de psicossomática. Psicossomática é essa interface entre a mente e o corpo, assim. Ela funciona bidirecional, os dois caminhos, assim. Mas, assim, por exemplo, tu desenvolve doenças, tá? Desenvolve câncer, desenvolve gastrite, desenvolve tanta coisa por questões psicossomáticas. Porque tu é um jeito de tu internalizar os teus problemas, teu estresse. Isso aí, porque daí te desregula tudo, né? As pessoas morrem por desgosto, Quevedo? Sim. Por amor também? Inclusive, cara. Olha. Inclusive, assim, a capacidade que a gente tem de se autossugestionar é enorme, assim. Algumas pessoas são mais sensíveis a essas coisas. Não, isso aí é o pessoal profissional. Se for mulher, então, o negócio é impressionante a capacidade que a gente tem de se autopunir, assim. Então, sim, eu tenho algumas pessoas que fazem isso mais, outras pessoas que fazem isso menos. E aí vai entrar a genética, vai entrar o teu background de como é que foi criado, o ambiente. Tudo, você tem que entender assim, ó, tudo interage. Então é o ambiente, é a família, a tua genética, se tu teve algum trauma de infância ou não. Então todas essas coisas, se tu fuma, ou se tu bebe, se tu usa droga, se tu não usa droga. Então é um acúmulo de coisas. Exato, né? Então assim, nenhuma doença... em medicina, não tô falando só de psiquiatria, ela é unicausal, que ela tem uma causa só. Sempre é um conjunto de coisas. Tu pode ter a pior genética do mundo, mas se tu não ter sido exposta aos fatores de risco, talvez tu ou não vai desenvolver a doença ou vai desenvolver ela mais tarde. Mas quando você fala de doença ou dos próprios transtornos que a gente falou, existem pacientes que tu tem que esquecer? Por exemplo, o seguinte, olha, esse caso da Piti não dá mais. Tu diz, tipo, caso perdido, tipo dela, caso assim? Perdido, tipo da Piti, não dá mais, não tem jeito. Tem jeito. Não tem. Assim, o que lá no meu serviço, lá eu trabalho com pacientes resistentes ao tratamento. Resistentes? Então são aqueles pacientes que já fizeram tudo e mais um pouco, e aí a gente tem que puxar algum coelho da cartola. Então, assim, o que eu sempre digo pra eles assim, eu digo pra eles assim, ó, aqui a gente não desiste nunca. A gente não vai te deixar na mão. E aí a gente realmente não desiste, cara. A gente inventa coisa do outro mundo pra tentar, pelo menos dar um pouco de qualidade de vida, sabe? Como deixar a pessoa mais funcional. E só o fato, o que eu observo, assim, que dá um alívio enorme pra eles quando eles sentem que alguém não vai desistir. Porque todo mundo já desistiu. E quando eles chegam lá pra nós, todo mundo já desistiu. Então sabe, last hope, assim, a última fronteira. Mas você já perdeu muita gente? Já. Como é que vocês aprendem a lidar com isso, cara? Porque eu acho sempre a parte mais complexa, cara, não o primeiro suicídio, cara, foi devastador, cara. Foi um... Você sabia que ia acontecer? Não tem como saber, cara. Mas você não tinha sinais daquilo? Não, eu sabia que ia acontecer com algum paciente em algum momento, mas não tem... Tá, tu não sabia que aquele paciente... tu não tem como estar dentro da cabeça das pessoas, né? Tu tem alguns sinais, etc. E quando tu tem esses sinais, tu toma as medidas cabíveis, mas às vezes não tem o sinal, né? E aí, foi dolorido, cara. Sobretudo porque foi
Cara, vou dizer assim, cara, ela machucou minha ferida narcísica, sabe? Aquela coisa de que, pô, cara, tu não é o Superman. Não salvava todo mundo? Não, tu não é o cara, aquela coisa, que não, eu dou jeito, eu faço minhas mágicas aqui, e ajeito aqui, ajeito lá. Não vai funcionar pra todo mundo. E aí, a partir daqueles, tiveram outros e progressivamente a dor foi sendo menor, mas ainda é dolorido, cara. Tem número de suicídio lá nos Estados Unidos? É diferente? Mesma coisa. Com o Brasil? Mesma coisa. A proporção não é... Tem campanhas lá de prevenção, como a gente tem o Setembro Amarelo aqui? Tem. Eu diria assim que o nosso Setembro Amarelo é mais organizado. É bem... bem mais intenso. Tem uma vibe mais positiva. Eles têm lá um dia, que é um dia de prevenção ao suicídio, etc. Mas aquela coisa, não tem uma vibe... Falta coração? Isso aí. Não tem uma vibe de suporte, calor, de calor humano. Né? Fica uma coisa muito técnica, sabe? Nós temos tantos suicídios, tanto por cento a causa disso, não. De se incomodar com tudo, sabe assim, se incomodar com tudo é sinal de algum transtorno mental? Aquele cara que tá sempre perturbado com tudo irrita ele, tudo deixa ele pilhado. Pode ser. Pode ser tanto um sintoma de alguma coisa que esteja por trás, e pode ser também vir a ser o causador, o agravador de alguma coisa, assim. Então, a forma como as pessoas reagem ao estresse é diferente, muito particular de cada pessoa. Em alguns casos é patológica. E aí tem que tratar. Pode ser de família, isso? Pode vir Pode. Não. Aquela coisa de... Gene ruim, cara, é um negócio... Assim, é um negócio que eu... Uma das coisas que eu mais gostava de fazer clínica aqui em Criciúma é de que, tipo assim, como eu já tenho uma certa quilometragem aqui, eu sei as famílias, o pedigree das famílias. Falei, Búrigo, vai. Por exemplo, Búrigo, vai. Quais são? Falar assim, olha, já sou meio perturbado. Perturbamento também? Mas não perturbado. Então, vamos dizer assim, eu sei que na família... A gente fala na gíria, são tudo perturbados. Mas na família X é comum que eles tenham... Depressão, ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia. Então, quando vinha um paciente de determinada família, eu já sabia que eu tinha que investigar naquilo. E às vezes já começava, tipo assim, mas tu é da família tal, lá do distrito, não sei o quê. Do clã, vai. Sou. Tá, tu é daqueles da rua de cima e da rua de baixo. Sou da rua de baixo. Tá, quanto que tu bebe? Mas como é que tu sabe que eu bebo? Todo mundo na tua família bebe. Tu não ia ser tu que não. Que não ia puxar. Então você sabe essas coisas que tu vai. E aí acabava interessante. Que daí tu tratava daqui a pouco ele trazia o irmão, que daqui a pouco trazia o primo. E aí fica... cara, te ajuda, assim, tu saber onde tu tá pisando, assim. E quando alguém falar pra você que o teu trabalho é frescura? Aquela coisa da mente, né? Isso é tudo frescura. Isso não funciona. Charlatão, isso aí, só que fala de papo. É que assim, cara, acho que é fácil tu avaliar, tu criticar quem tem doença psiquiátrica, tu tirar sarro de quem tem doença psiquiátrica, ou minimizar, quando não é contigo ou na tua família, né? Mas... Até acontecer, né? Porque assim, cara, depressão é 10% das pessoas. 17% nas mulheres, 7% nos homens, cara, é muito... Transtorno bipolar é 1% da população. Tem amigas com depressão. Cara, esquizofrenia é 1%. Né, então sim, e aí realmente, cara, pode ser, é uma doença potencialmente tratável, mas que se tu não tratar no tempo certo, ou não tratar do jeito certo, ela pode ficar crônica, a pessoa pode ficar incapacitada, né? Mas é a mente que controla tudo? Na verdade, sim, a mente, ela é a manifestação do funcionamento cerebral, né? Na verdade, as duas coisas, assim, se interrelacionam, né? Então, por que terapia ajuda e funciona? Porque a terapia, tu trabalha com a mente, o software, vamos dizer assim, para modificar a função cerebral, que é o hardware. É o quê? Uma autossugestão? Não é... Tipo, daria pra dizer que sim e não. Na verdade, por exemplo, assim, tem estudos que mostram que tu fazer terapia do tipo X, por exemplo, a depressão, a função biológica do cérebro muda, cara. É um negócio impressionante, né? Então, pra tu ir lá 1 hora, 2 horas por semana, conversar com o terapeuta, faz mudar o jeito que biologicamente o teu cérebro funciona, cara. É um negócio fantástico, né? No geral, as pessoas precisam conversar com alguém? Sim. No contexto geral, assim, nós precisamos de contar as coisas dos outros? E eu não tô falando nem de conversar com o psiquiatra ou com o psicólogo, o terapeuta. E não é nem fofoca, não, a gente... Cara, aquela coisa, por exemplo, assim...
quem tem alguém em casa, etc. Por exemplo, quem tá em casa, quando tu chega, quer que tu conte as coisas. Porque passou o dia inteiro sem falar com ninguém e tu chegou, aquela coisa, tu tem que ter alguém. Pra quem tu vai reclamar do chefe? Tem que reclamar do chefe, tem que dizer que o trânsito tava ruim, tu tem que, ou das coisas boas, dizer que, que tu foi promovido. Tu precisa desse tipo dessa troca. E tem uma coisa, cara, assim, que as pessoas falam, eu consigo viver em plenitude sem me estressar com nada, sem me preocupar. Né? Eu não sei, cara, tem gente que parece que não é desse mundo, quer ver? Não, assim, eu acho que tem é um contínuo. Tu vai ter pessoas que são o extremo de ser estressado e pessoas que são o extremo do ser zen. E a infinita maioria das pessoas são 50 tons de cinza no meio. Sabe? Uns mais pro lado estressado, uns mais pro lado calmo, uns eram estressados e agora são calmos. Mas isso também não tem a ver com amadurecimento, acontecimentos de vida, né? Às vezes tu vai mudando teus valores, teus pensamentos e tu diz, não vou mais me estressar porque eu vi que não vale a pena. Pra pior e pra melhor. Tanto pra um quanto tanto lado pro outro. Tu pode, essas coisas que acontecem na vida pode te tornar mais estressada ou fazer com que tu maneje mais amarga, ou que tu maneje de maneira menos eficiente o estresse, ou o oposto. Eu particularmente, eu acho que hoje, eu tô com 43 anos, apesar da quilometragem alta, né, já? Alta, tá, tô estragado pra boca. Eu acho que eu me estresso menos hoje com as coisas. Pode estressar o quê? De ficar irritado? Sim, tipo, aquela coisa, hoje em dia tem coisas extremamente desagradáveis que eu faço, eu não tenho nem taquicardia mais. Taquicardia? Tipo, sei lá, por exemplo, se eu tenho que demitir um funcionário quando foi a primeira vez que eu fiz isso, quase, hoje em dia, não, vou lá, sinto muito. Política da universidade, estão acontecendo, tipo, que eu faço lá no meu trabalho nos Estados Unidos. Então é uma coisa. É o bom, é quando tu aprende a botar a culpa nos outros, tu sempre fica menos estressado. Acho que ajuda. Acho que ajuda. Não é? Às vezes não é nem transferir, às vezes tu preservar a pessoa, assim, de uma certa maneira. Porque tu chega assim, não, o negócio é o seguinte, cara, eu tô te demitindo porque tu é incompetente, cara. Tu é aqui, cara, tu tá aqui, tu não fez nada, sabe? Acho que demitir alguém já é uma coisa desagradável. Ainda tu vai... E eu tomo um remedinho também, né? Eu tomo um remedinho, cara. Aqui, vocês psiquiatras? Todo psiquiatra é louco? Acredito que sim, cara. Alguns mais, alguns menos, mas é estatístico, é mesmo estatístico. É estatístico. É estatístico. A gente é gente. É bom, cara, depois que você falou que o WhatsApp é coisa de pobre, que eu tomo um remedinho, pra mim o programa do Avesso tá fechado. Não preciso de mais nada aqui, vai. Só pra louco ouvir isso aqui. Meu velho, obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara. Principalmente pela disponibilidade de agenda, que a gente sabe que é corrido pra caramba. Tem que agradecer a reitora que me liberou, né? Tava lá trabalhando pra ela. Mas daí ela tá liberada porque é nossa faixa. Foi bem querida. Só os loucos conhecem. Ela foi bem querida, cara. Olha, assim, ela tá fazendo um trabalho sensacional, cara. Estamos ela aqui recentemente. Acho que todo mundo tem que ficar bem tranquilo que a universidade está em boas mãos. É boas mãos? Muito boas mãos. Fechou. Em boas mentes também? Melhor ainda. Melhor ainda? Quando é que você volta ao Brasil de novo? Abril. Abril? Então não tá tão longe, vai. Bom retorno, boa viagem. Ok, brigadão. Fechou? Então tá. Falou então, cara. Olá, aqui é Márcio Zomer, professor de filosofia. O programa do Avesso é um excelente espaço na cidade para falar sobre todos os tipos de temas não convencionais. É do Avesso. Tchau.